Fala galera, tudo certo? Eu espero que sim. É um prazer estar aqui com você e falar desse assunto que é tão importante e ao mesmo tempo tão esquecido. É um assunto que nós deixamos de lado, mas hoje eu quero abordar com você, à luz da teologia, sobre Deus, namoro, casamento e sexo. É isso mesmo que você entendeu. Deus, namoro, casamento e sexo. Não necessariamente nessa ordem, nós vamos falar sobre esse assunto. Mas eu quero adiantar para você que eu não sou um sexólogo, eu sou um teólogo. E, portanto, eu vou falar desse assunto a partir da teologia, ok? Então eu não vou entrar em alguns pontos de discussão que você poderia tirar dúvidas com um sexólogo ou até mesmo fazer uma pesquisa na internet que você encontrar resposta. Eu quero ir para um outro lado. Eu quero ir por um lado mais subjetivo, mais místico, mais espiritual desse tema. Porque às vezes parece que Deus é um corta-barato. Tudo que é legal é imoral e, portanto, é pecado. E Deus não é um corta-barato. Ele não te proibiu de viver as coisas boas da vida. Muito pelo contrário, Ele te ensina a viver as coisas boas da vida, só que com responsabilidade. Então, se Deus diz que algo é pecado, não é para te privar da alegria disso. É para que você consiga viver isso na sua plenitude. E se Ele diz que é pecado, é porque vai te fazer mal. Então eu quero conversar com você sobre esse assunto à luz da teologia. Eu vou entrar em algumas histórias que, em princípio, parece que não vai encaixar. Mas calma, tem paciência, vai encaixar. Existe uma festa no calendário judaico chamada Yom Kippur, que significa o Dia do Perdão. Esse dia foi o dia em que Deus perdoou Israel de ter feito bezerro de ouro no deserto do Sinai. Eu vou te explicar a história. O Moisés sobe ao Monte Sinai para falar com Deus. Ele fica 40 dias e 40 noites e recebe de Deus as tábuas da lei para poder instruir o povo. Quando ele está descendo do monte com as tábuas dos 10 mandamentos, ele percebe um alvoroço embaixo. Ele percebe aquelas pessoas alvoroçadas e aquelas pessoas cansaram de esperar por Moisés. Elas achavam que ele não voltaria mais. Então elas pedem para o irmão mais velho dele e também sumo sacerdote do povo, o Arão, para confeccionar um Deus que conduza aquele povo até a terra prometida. Eles sabiam que andar pelo deserto sem suprimento era suicídio. E eles só sobreviveram até aquele instante porque Deus provia o que eles precisavam. Só para você ter uma ideia, os desafios do deserto, a temperatura num deserto, ela pode chegar de 50 graus durante o dia até menos 10 graus durante a noite. A oscilação é muito grande. Então eles só poderiam sobreviver por um milagre. Só se Deus os fizesse sobreviver. Então, para você perceber, durante o dia, quando estava 50 graus de sol, Deus provia para eles uma nuvem para protegê-los. À noite, quando estava menos 10 graus de frio, Deus fazia para eles uma coluna de fogo para aquecê-los. Quando eles tinham sede, saía água de uma rocha. Quando eles sentiam fome, tinha maná que vinha do céu. As roupas e os calçados foram conservados mesmo depois de anos caminhando no deserto, não tinha loja para comprar. Era só assim, só com a provisão de Deus, que eles poderiam sobreviver dentro do contexto de um deserto. Então eles querem um Deus para guiá-los. E não precisa ser necessariamente o Deus de Moisés. Pode ser qualquer outro Deus, desde que ele consiga prover as necessidades do trajeto. Então o Arão, que é o sumo sacerdote, ele pega as bijuterias das mulheres, ouro, brinco, corrente, colar, ele derrete e faz um bezerro e diz para o povo: eis aí Israel, o seu Deus, esse é o Deus de vocês. E esse episódio é o episódio do bezerro de ouro. Então o Moisés, quando está descendo o monte com os 10 mandamentos, de longe ele percebe que aquele povo já tinha quebrado os 3 primeiros mandamentos. O primeiro é: não terás outro Deus além de mim, diz o Senhor. O segundo: não farás imagem de escultura de nenhum ser no céu, na terra ou debaixo da terra. E o terceiro é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Bom, eles fizeram uma imagem, chamaram essa imagem de Deus e se curvaram diante dela para adorar. Moisés, quando percebe isso, ele quebra as tábuas da lei e vai conversar com o povo, vai instruir o povo. Depois ele sobe ao monte outra vez, passa mais 40 dias e 40 noites pedindo perdão a Deus, pedindo que Deus não destrua o povo, que Deus tenha misericórdia do povo. Deus disse que ia perdoá-los. Então Moisés desce do monte e avisa o povo
que Deus ia perdoá-los. Logo em seguida, o Moisés sobe outra vez ao monte. Ele passa mais 40 dias e mais 40 noites, então foram 3 vezes que ele subiu e ficou 40 dias e 40 noites. Só que dessa vez, ele desce trazendo novamente as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Somente quando isso acontece é que o povo se considera de fato perdoado, porque a relação foi restabelecida de onde parou. Então agora eles podem seguir em frente, porque enquanto não tinha outra vez as tábuas dos mandamentos, eles não podiam seguir de onde parou. Existia algo que foi perdido. Então quando foi restituído aquilo que foi perdido, eles seguiram em frente. Eles se consideraram perdoados. E isso é Yom Kippur, o dia em que Deus perdoou o povo. E o que acontecia nessa mesma data em Jerusalém, no templo? Apenas nesse dia, no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote, escolhido para representar todo o povo, podia entrar no lugar mais sagrado do mundo, que era o Santo dos Santos. Para você ter uma ideia, o Santo dos Santos era uma salinha dentro do templo que tinha aproximadamente 25 metros quadrados, era um cômodo de 5 por 5, que durante o ano inteiro ninguém podia entrar lá, porque se entrasse, morreria. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o homem separado entre o povo, podia entrar. Ele era o homem mais sagrado, tendo acesso ao lugar mais sagrado, no dia mais sagrado. Então era uma mistura de perfeição, a pessoa, o espaço e o tempo. E por que durante o ano inteiro ninguém podia entrar nessa salinha? Porque o lugar era tão santo, o lugar era tão puro, havia tanta luz que qualquer pessoa que entrasse lá, fora dessa conexão, não aguentava e era consumido. Agora, se é um lugar tão especial que durante o ano inteiro nem mesmo o sumo sacerdote poderia entrar, o que acontecia no dia de Yom Kippur que se tornava permitido? Para você ter uma ideia, essa salinha era bem simples, muito simples. Tinha poucas coisas dentro. Lá dentro tinha um pote do maná que o povo se alimentou no deserto por 40 anos. Tinha o cajado de Arão, que provou que ele era o sumo sacerdote do povo. Tinha um pouco das cinzas da primeira vaca vermelha da história. Tinha também uma pedra bem grande, conhecida como pedra fundamental, que os judeus vão dizer que Deus criou o mundo a partir dessa pedra. Para você ter uma ideia, essa pedra hoje ela está no Domo da Rocha, que é uma mesquita islâmica, e por isso há um conflito muito grande, porque esse lugar é sagrado para as duas religiões, para os dois povos. E em cima da pedra fundamental está a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o objeto mais sagrado da religião judaica. E dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei. E em cima da Arca da Aliança, que guardava as tábuas da lei, tinha uma figura de 2 querubins. E essa era a primeira visão que o sumo sacerdote tinha quando entrava no Santo dos Santos. Esses 2 querubins, um tinha cara de menino e o outro tinha cara de menina. E eles ficavam se entreolhando em cima da tampa da arca. Eles ficavam olhando um para o outro em cima da Arca da Aliança. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o sentido de no local mais sagrado do mundo, que o sumo sacerdote, o homem separado, podia entrar apenas uma vez por ano, ter 2 imagens? Porque isso já é totalmente contraditório com o segundo dos 10 mandamentos. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura de qualquer ser que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Então qual o sentido de nesse local tão sagrado ter uma escultura de um menino e de uma menina olhando um para o outro? Eu vou deixar esse pensamento ainda mais encorpado. Dos 39 livros que nós temos no Antigo Testamento, um deles é chamado o Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares. É uma poesia romântica e até sensual que o rei Salomão fez para uma mulher. É óbvio que esse livro não é apenas a narrativa de uma paixão humana, mas é um símbolo do relacionamento entre Deus e o seu povo. Mas ele escreve isso numa linguagem totalmente erótica. Por isso que muitos estudiosos, durante o tempo, eles vão dizer que esse livro não era sagrado, porque ele aparentemente não fala de Deus, ele não cita Deus, ele não fala de ética, ele não fala de lei, ele não fala de costume, não tem cerimonial, não tem nada disso. E por isso ele foi considerado apenas como uma poesia bonita que o rei Salomão fez, e só isso. Até que por volta do ano 100 depois de Cristo, um rabino chamado Akiva, ele disse assim: se todos os livros da Torá são chamados santos,
o Cântico dos Cânticos é o Santo dos Santos. Então ele compara o livro de Cantares de Salomão com o lugar mais sagrado do mundo. E por quê? O Santo dos Santos da Bíblia é o livro que fala do relacionamento físico de um homem e de uma mulher. Enquanto várias religiões e filosofias consideram a sexualidade como algo pecaminoso, a Bíblia sempre tratou isso como sendo o impulso mais poderoso do ser humano, a força mais poderosa do ser humano. E por algumas razões. Primeiro, porque é extremamente prazeroso. E segundo, porque é a única forma de criar vida. É o poder do infinito dentro do homem. É o poder do infinito na pessoa. E porque, mesmo com tanta exposição e incentivo da mídia, a sexualidade continua sendo a coisa mais íntima que o homem conhece. Então Deus não veio reprimir esse impulso, porque esse impulso é fundamental no ser humano. Ele veio nos ensinar a lidar com esse impulso. Então qual é o objetivo da Bíblia ao colocar leis na sexualidade? Não é tirar o prazer do ser humano, muito pelo contrário. A sexualidade é uma coisa íntima e a única forma dela continuar sendo saudável e prazerosa é preservando a sua intimidade. Existe um fogo dentro do ser humano, existe um fogo dentro do homem e da mulher muito forte, mas para ele continuar forte, tem certas regras que precisam ser observadas. Então, o que nós precisamos entender é o que significa intimidade. Porque o mundo caminha para o fim da intimidade. Hoje tudo que é íntimo é postado nas redes sociais e, portanto, deixa de ser íntimo. Porque se você colocou no Facebook, não é mais íntimo. Se você colocou no Instagram, não é mais íntimo. Então entenda uma coisa, aqueles dois querubins, um com cara de menino e outro com cara de menina, que ficavam se olhando acima das tábuas da lei, na Arca da Aliança, que estava sobre a pedra fundamental, dentro do Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado do mundo, tem um sentido. O livro mais sagrado de todos os livros sagrados, segundo o Rabino Akiva, é o livro que narra a relação de um homem e de uma mulher. E isso tem um sentido. Por que toda essa relação de Deus com a sexualidade? Porque o Santo dos Santos é a intimidade de Deus. Por que ninguém poderia entrar lá todos os dias? Porque aquilo era um lugar íntimo. E a intimidade precisa ser preservada. Só tem um jeito de você entrar na intimidade de uma pessoa. Se você respeitar o outro tanto, que na hora de você entrar lá, você não está pensando em você. Você está pensando apenas no bem do outro. Esse é o sumo sacerdote no dia de Yom Kippur. Ele podia entrar na intimidade de Deus porque ele estava pensando em Deus e não nele mesmo. É por isso que está escrito que se o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos sem estar pensando totalmente em Deus, ele morria. E por que morria? Porque ele desrespeitou a intimidade. Porque entrar na intimidade é se tornar um com o outro. Entrar na intimidade é se tornar o outro. Por isso você vai ver a Bíblia dizendo, não serão mais dois, mas apenas um. Porque entrou na intimidade. Por isso você vai ver Jesus dizendo, eu e o Pai somos um, porque entrou na intimidade. Por isso você vai ver Jesus orando, Pai, que eles sejam um comigo, do mesmo jeito que eu sou um contigo. É um convite de Jesus para entrar na intimidade. Então qual ponto você precisa saber para entrar na intimidade de alguém? Você precisa se preocupar com o outro e não com você. Você precisa colocar o outro na sua frente. Você precisa não pensar no seu próprio prazer. Isso é o que faz você acessar a intimidade de outra pessoa. Por isso que o Yom Kippur é o momento de maior prazer que o povo tinha com Deus. Porque era acessado a intimidade de Deus. Entende a figura que a Bíblia usa para tratar de intimidade? Então a intimidade não é para ser acessada por qualquer um e sem um compromisso declarado. É necessário assumir um compromisso. Então eu quero tratar com você sobre essa relação bíblica, para você entender como a Bíblia dá ênfase a isso, como a Bíblia dá ênfase a esse momento de intimidade, a essa relação profunda. Então entenda uma coisa, Deus criou o sexo para o amor. Portanto, o sexo sem amor é maléfico, não faz bem. Da mesma forma que também o amor sem sexo também não faz bem. Agora, para amparar o amor e o sexo, Deus estabeleceu o compromisso, a união definitiva, perpétua, que é o casamento.
Então esse compromisso está fundamentado na independência do casal. Da mesma maneira que Deus disse em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá com a sua mulher, e serão ambos uma só carne. É para ser um só. É para acessar a intimidade. Se torna um. Só que tem um porém. Deixará o homem pai e mãe. Então o homem precisa deixar. E você precisa deixar pelo menos em 3 aspectos. Deixar geograficamente, deixar emocionalmente e deixar financeiramente. Pelo menos esses 3 aspectos é necessário deixar. Deixar geograficamente é para você não morar no mesmo lugar. É para você cortar esse tipo de relação. É para você não estar na casa, no quintal dos seus pais. Porque, não se engane, o pai e mãe sempre vai ser pai e mãe. Então eles sempre vão tomar partido. Eles sempre vão se intrometer. Não adianta dizer, mãe, não se intromete. Mas se você está ali, dentro do mesmo quintal, ela vai intrometer. É necessário deixar. Deixará o homem pai e mãe. Então precisa deixar geograficamente. Eu tenho um professor que ele dizia algo muito bacana. Ele falava assim, quando você sair da casa dos seus pais, considere 2 opções. Primeiro, não vá morar tão longe a ponto deles precisarem levar mala. E também não vá morar tão perto a ponto deles irem de chinelo. More num lugar razoavelmente distante. É deixar geograficamente. Tem também o deixar emocionalmente. Você precisa cortar esse cordão. Não adianta você ligar para sua mãe e falar, mãe, ele me maltratou, mãe, ele me xingou, mãe, ele não foi comigo, porque você está fazendo a sua mãe ficar com raiva dele. E você está fazendo a sua mãe ficar com raiva da sua esposa. E porque a mãe vai tomar partido. E também deixar financeiramente. Você precisa ser autônomo. Você precisa assumir a tua família, assumir o teu lar. Você precisa cuidar de tudo. Você precisa amparar as despesas. Deixará o homem pai e mãe. Pelo menos geograficamente, emocionalmente e financeiramente. Mas aí tem um problema. Qual é o problema? É que a parceria conjugal hoje não é mais viável. Há quem diga que é impossível as palavras casamento e felicidade caminharem juntas. E por quê? Adam Phillips, um terapeuta inglês, no livro Monogamia, ele disse assim, aquilo que é proibido é excitante. E nós desejamos tudo aquilo que não podemos ter. Da mesma forma que aquilo que é de nossa posse, nós deixamos de canto. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós temos um desejo por aquilo que é proibido. Porque o impulso da conquista é o que domina o homem. O homem quer conquistar, o homem quer possuir. E quando ele já possui, esse impulso se vai. E agora tudo que você tem, tudo que você tem ao seu redor são estacas firmadas. Você precisa aprender a amar aquilo que você tem todos os dias. A minha mãe dizia uma frase para mim e para o meu irmão, que eu guardo isso para sempre. Minha mãe, na sua filosofia, ela dizia assim, olha, vocês precisam aprender a ser feliz com as mesmas coisas. Vocês precisam aprender a amar as mesmas coisas, porque a vida é feita de mesmas coisas. Você deve saber disso, porque a gente cria uma rotina. Você tem uma rotina de segunda a sexta. E possivelmente você tem também uma rotina de sábado e domingo. E nós vivemos dentro da nossa rotina. Nós caminhamos na nossa rotina. E se você não aprender a amar a sua rotina, então você vai ser alguém infeliz. Você não vai ser completo. Então é necessário aprendermos a amar as mesmas coisas. A busca pelo proibido, a busca pela adrenalina, fez com que a família tradicional perdesse cada vez mais forças, porque a família tradicional é alguém que fixou a estaca, é alguém que vai aprender a amar a mesma mulher todos os dias, é a mulher que vai aprender a amar o mesmo homem todos os dias, não vai ter mais a busca, a adrenalina, a loucura, e talvez esse desejo pelo proibido, essa luta pelo novo, ela seja até justificada na juventude. Porque durante a juventude nós estamos formando caráter, estamos conhecendo a vida, estamos conhecendo a nós mesmos. Porque existem fases na vida que precisam ser compreendidas. E cada etapa da vida é uma fase diferente. E não adianta tentar viver uma fase da vida que você perdeu. Não adianta você tentar viver aos 50 um romance que você devia ter vivido aos 20 e não viveu. Não adianta você tentar viver uma paixão, uma explosão aos 80 que você deveria ter vivido aos 18. A vida a dois também é constituída por etapas. E é fundamental entender isso. Tem um ditado popular que diz: o homem nasce, cresce, fica bobo e casa.
fica mais bobo ainda, se reproduz e depois morre. Essa etapa de ficar bobo se chama paixão. Paixão é a etapa do desliga você primeiro, sabe? Desliga você. Não, desliga você. E isso são horas no telefone de desliga você. E isso é importante. Esse tipo de chama, essa paixão é importante porque é um divisor de águas para a decisão do casamento. Mas pensar que você vai passar a vida toda feito um bobo apaixonado é uma grande tolice. Imagina, depois de 30 anos de casamento, você liga para sua senhora e está no telefone com ela dizendo desliga você. Não, desliga você, não cabe, não casa, não orna. Entende? Então a relação precisa amadurecer, ela precisa entrar em outra fase. A infidelidade, a troca de parceiro, os novos relacionamentos existem porque as pessoas querem viver como bobo apaixonados para sempre. E isso, para você viver esse sentimento para sempre, exige de você um parceiro novo a todo instante. Você precisa de um parceiro novo a cada momento, porque essa explosão é só de começo. Depois que passa isso, você precisa firmar a estaca, você precisa fundamentar a relação. Então existem etapas da vida e existem etapas no relacionamento conjugal. É necessário amadurecer. O Salomão foi um dos grandes personagens da história bíblica, principalmente porque a sua vida mostra o processo de maturidade do ser humano. Ele foi o autor de 3 livros do Velho Testamento: o Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes. E a cada livro está relacionado a uma etapa da sua vida. Nem parece que esses livros foram escritos pelo mesmo homem. Quando Salomão escreveu o livro de Cantares, ele era só um jovem perdidamente apaixonado, e jovem apaixonado é bem perigoso. Ele estava disposto a viver esse amor a qualquer custo, custe o que custar. Você vai ver, por exemplo, diversas declarações no livro de Cantares de Salomão para a bela Sulamita, que era o alvo da sua paixão. Agora, quando Salomão escreve o livro de Provérbios, ele já não era mais um jovem apaixonado. Agora ele era um homem de meia idade, sensato, coerente, maduro. Ele já não era mais um revolucionário. Roberto Campos vai dizer que ser um revolucionário aos 20 anos é condizente. Ser um revolucionário aos 40 anos é tolice. Aquele menino disposto a viver tudo por uma paixão, que pensava a vida pelo coração, agora é um homem que enxerga a vida pela razão. Mas o tempo passa. E quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, ele já não era mais um jovem apaixonado e nem um homem de meia idade. Ele já é um senhor que tinha mais passado do que futuro. Nessa etapa, ele faz um panorama geral da sua vida, desde o princípio. E aí ele chega à seguinte conclusão: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Para você ter uma ideia, em Eclesiastes 7:2, o Salomão escreve: melhor é ir para uma casa onde há luto do que ir a um banquete, porque naquele se vê o fim de todos os homens. Em outras palavras, ele está dizendo, é preferível ir a um velório do que a uma festa, porque uma festa se resume em prazer. E um velório é uma profunda reflexão, porque ali você encontra o fim da vida. Todo mundo que vai ao velório sai dali refletindo sobre a vida, sai dali refletindo sobre os acontecimentos, como a vida é curta. Para você ter uma ideia, Salomão ele tinha 700 esposas, 300 concubinas. O pai do Salomão, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ele queria conquistar um território, ele declarava guerra, invadia o local com seus soldados e expulsava os moradores. Havia sangue, havia morte. Agora, Salomão, quando ele queria conquistar um território, ele se casava com a princesa daquele reinado. E na base da diplomacia, ele incorporava aquele território ao seu, sem derramar uma gota de sangue. Isso rendeu para o Salomão 700 esposas. Outras vezes, os reis possuíam uma dívida com o reino de Salomão e não tinham como pagar. Então ele tomava uma filha daquele rei como forma de pagar a dívida. Isso lhe rendeu 300 concubinas. Mas, por uma pura ironia do destino, a única mulher que o Salomão desejou, ele não teve. Ao decorrer da sua vida, Salomão teve 1000 mulheres, mas a felicidade que ele não encontrou em uma, 1000 não foram capazes de trazer para ele. Se você não se satisfaz com a sua, se você não fica satisfeito com a sua mulher, você não vai ficar satisfeito com nenhuma outra, nem 10, nem 100 e nem 1000. O que Salomão procurou e não encontrou? Ele procurou aconchego.
Ele procurou amor, ele procurou carinho, ele procurou conchinha à noite. Ele procurou isso em 1000 mulheres, mas apenas uma podia dar isso para ele. E é justo a uma que ele não teve. Salomão foi um cara que fez muito sexo na vida. Ele tinha um harém, mas ele terminou dizendo que nada disso valeu a pena. Ele terminou a vida dizendo que tudo é vaidade. Você consegue imaginar um homem que teve 1000 mulheres à sua disposição durante toda a sua vida? Ele fez sexo a todo momento. E na cabeça hoje da juventude nós imaginamos que o sexo é o auge de tudo. Agora Salomão, amadurecido, ele termina a vida dizendo que isso não valeu a pena. Porque o sexo sem compromisso é bom, porque não tem compromisso. Mas é ruim, porque não tem compromisso. É bom e ruim pela mesma razão. A frase atual sobre relacionamento é o seguinte: fidelidade não implica exclusividade. Eu posso ser fiel sem ser exclusivo. Sobre essa lógica, romance virtual, por exemplo, é comum. Mesmo você casado, você flertando com outra pessoa, é comum. Troca de mensagens quentes, bom, é comum. Mesmo que você não foi para a cama com ela, mesmo que você não beijou, mesmo que você não encostou uma unha, se foi dormir com ela na cabeça, você tem um problema. Você tem um problemão, porque fidelidade é exclusividade. Eu sou somente seu e você é somente meu. Eles se tornam um. É necessário respeitar a intimidade do outro. Essa é a lógica de acesso à intimidade. Fidelidade mais exclusividade é igual a amor. Amar é andar junto. É gerar no outro a melhor versão de si mesmo. O casamento é uma entrega mútua que potencializa o melhor de cada um. Amar é tornar o outro melhor que ele poderia ser. Em 1 Coríntios 13, o Paulo vai falar sobre o amor, que é a sensação mais sublime do ser humano. O amor é paciente, nunca desiste, supera tudo e é bondoso porque consegue ver sempre o melhor do outro. A pior coisa que pode acontecer num casal é eles viverem cada um buscando o que no outro precisa ser mudado. Nós perdemos tempo de enxergar o melhor do outro porque nós ficamos catalogando as suas ausências. O amor é tão bondoso que no meio de tanta coisa ruim, no meio de tantas dificuldades, você sempre consegue enxergar o lado bom. O amor não inveja, o amor não deseja aquilo que não tem. Porque alguém invejoso é alguém que vive em função do que não tem. O amor desfruta o que tem, o amor vive o hoje. O amor não se vangloria. O Eugene Peterson, na Bíblia, A Mensagem, nesse mesmo versículo, nesse mesmo ponto, ele vai dizer: o amor não dá uma de pavão. Quantos cônjuges acreditam que dão mais do que recebem? Poxa, eu te amo tanto e você não me corresponde. Eu faço tanto por você e você não me dá retorno nenhum. O amor não se orgulha. Ele não acha que merece mais. O meu marido deveria me valorizar mais, porque mulher como eu tá difícil de achar. Bom, ela deveria dar graças a Deus por ter se casado comigo. O amor não maltrata, o amor não impõe a si mesmo, ele não anula o outro, ele não abafa, ele não cobra, porque a cobrança destrói um relacionamento. Sabe quando alguém chega e diz: poxa, quanto tempo que você não me ligou? Ganhou na loteria, foi? Por que ao invés de reclamar, você também não ligou? E por que ao invés de dizer essas coisas, você não disse: que saudade, meu amigo, que bom te ver, eu senti muita saudade? O que abafa o amor é uma frase pequena, e de tão pequena ela é muito destrutiva, que é a frase tem que. Quando você tem que, não é mais amor, já virou obrigação. O amor não procura os seus próprios interesses, o amor coloca o outro primeiro. O amor é capaz de abrir mão, ele não precisa que tudo seja feito do seu jeito. O amor não se ira, ele não cria caso, o amor não enche o saco. Tem gente que é difícil aguentar. Às vezes, como pastor, eu ouço algumas coisas que eu penso: calma, Rodrigo, calma. Calma, porque você precisa aguentar isso só por 20 minutos. Coitado do marido, coitado da esposa, que vai aguentar isso a vida toda. Tem uma história de uma mulher que disse para o marido: se eu tivesse coragem, eu colocaria veneno na sua bebida. E o marido responde: se for para me ver livre de você, eu beberia. O amor não guarda rancor, ele não vive do passado, ele não joga na cara. O amor não ressuscita casos do passado para despejar numa discussão recente. Ele não se alegra com a injustiça. Ele honra compromissos. Ele não se agrada com o voto de tolo. O amor se alegra com a verdade, com a sinceridade, com a transparência. O amor
conta tudo. Não tem nada abafado, não tem nada escondido, não tem nada que não dá para contar, não tem nada que não dá para dizer. Eu não vou nem falar sobre isso para ela, eu não sei se ela vai entender, eu não sei se ela vai aceitar. O amor conta tudo. E se você não contar, ela vai descobrir de qualquer forma, meu irmão. Sabe quando Jesus disse em Lucas 12, não há nada encoberto que não há de ser revelado? Não há nada oculto que não há de ser sabido? Ele estava falando isso da sua mulher. Então toma cuidado, é dela mesmo que ele estava falando. O amor tudo sofre. O amor fica acima de qualquer coisa, porque ele escolhe sempre o relacionamento. Se você tiver que escolher entre duas pessoas, escolha sempre a sua esposa. Se você tiver que escolher entre duas pessoas, escolha sempre o seu marido. Se você tiver alguém para ficar chateado no almoço de domingo, de família, que seja a tua mãe e não a tua mulher. Que seja o teu pai e não o teu marido. Tem gente que opta pelo irmão e deixa a esposa, opta pela mãe e deixa o marido. Mas é que o pessoal vai ficar chateado comigo, é que o pessoal vai ficar triste se eu não for. Bom, você casou com o pessoal? Não. Então deixa o pessoal chateado. É muito melhor deixar o pessoal chateado do que deixar o teu marido chateado. É muito melhor deixar o pessoal chateado do que deixar a tua mulher chateada. O amor escolhe sempre o relacionamento. Quantas vezes eu já troquei de roupa por causa da minha mulher? É melhor eu trocar de roupa do que trocar de mulher. É melhor eu abrir mão de algo por causa do marido do que abrir mão do marido, entende? O amor tudo crê. O amor sempre acredita, ele nunca perde a esperança, ele nunca desiste um do outro. Se você já desistiu da sua esposa, do seu marido, o seu casamento morreu. Ele precisa de um milagre, ele precisa ressuscitar. Você pensa que Deus está contente só porque vocês continuam casados e morando debaixo do mesmo teto? E o amigo que divorciou, esse entristeceu a Deus, ele está em pecado e caiu. Bom, o seu também está caído. Se você já desistiu do outro, também está caído. Amar é não desistir do outro. Amar é lutar. Porque quando você desiste de crer, o amor se vai. Porque o amor tudo crê, tudo espera. O amor sabe respeitar o tempo do outro. O amor sabe respeitar as decisões do outro. O amor tudo suporta. O amor serve de suporte. O amor está disposto a qualquer sacrifício. Deus, quando vai fazer uma queixa com a sua igreja, ele diz que as pessoas abandonaram o primeiro amor. Apocalipse 2:2. Eu sei do seu trabalho, da sua paciência, do seu sofrimento, do seu compromisso e até da sua fidelidade, mas você deixou o primeiro amor. Se lembra de onde você caiu e volte atrás. Volte às práticas das primeiras obras. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é a ternura do sentimento. Por isso que Deus aconselha as práticas das primeiras obras. Antes você se arrumava quando sabia que o seu marido ia chegar. Hoje você não passa nenhum pente no cabelo para recebê-lo. Antes você estava sempre apresentável, com roupas bonitas. Hoje você o recebe de qualquer forma. Antes você ia buscar a tua esposa na faculdade às 23 horas e não tinha problema. Hoje, para pegá-la às 19 na estação, você está cansado porque trabalhou muito. Isso não é bobeira. Isso é o primeiro amor. É a ternura, é o cuidado. Abandonar o primeiro amor é perder a ternura dos detalhes. E outra família não vai te fazer feliz. Outras mulheres ou homens não vão fazer de você uma pessoa feliz, ainda que sejam 1000. Você precisa ser feliz com a pessoa que você jurou que seria. Entenda uma coisa, se casar é difícil, permanecer casado é ainda mais difícil. Agora, ser feliz no casamento é uma dádiva de Deus.